dia. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de me julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo que há. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de me julgar os vivos e os mortos, todos os joelhos se dobrarão. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eternamente, na remissão dos pecados, na vida eternamente, na ressurreição do corpo, na vida eternamente. Canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe a luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade. Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória voltará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Olá, povo da aliança, graça e paz, em nome do nosso Cristo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que bom é poder estar aqui de volta para continuar estudando com vocês o credo apostólico. Como que está você, minha irmã? Como que está você, meu irmão? Tudo bem? Vocês estão orando por mim? Eu estou orando por vocês. Eu quero agradecer a vocês pela atenção aqui, por estar nos acompanhando. Essa estrutura
nesta quarentena, através aqui dessas lives, nas quartas, quintas e sextas, tem sido bom demais. Eu tenho aprendido demais. É interessante que quem ensina tem de se esmerar para poder estudar, para passar, aí aprende muito mais. Eu quero agradecer você pela tua fidelidade aos dízimos e ofertas. Eu sempre cito isso aqui e eu falo com vocês que são da IPJP, que entende esta visão que devemos ser fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas para o andamento da igreja como denominação aqui nesta terra. A Bíblia fala em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as primícias da tua renda e se fartarão os teus celeiros das bênçãos materiais e também as bênçãos espirituais, psicológicas. Olha, nós vamos estudar hoje sobre creio na Santa Igreja Católica. E eu sei que muitos de vocês irão assim torcer o nariz quando fala creio na Santa Igreja Católica. Na verdade, nós cremos sim na universalidade da igreja. A palavra católica vem do latim, significa universal. Algumas denominações resolveram colocar creio na Santa Igreja Cristã. Outros colocaram creio na Santa Igreja Universal. Eu fiz a música aí e coloquei creio na Santa Igreja dos Remidos do Senhor. E isto para poder diferenciar da Igreja Universal e também da Igreja Católica. Mas não temos como fugir. O credo apostólico, quando fala creio na Santa Igreja Universal, está falando dos crentes que fazem parte do povo da aliança, que está espalhado por todo o mundo. E não importa, crer é também pensar a igreja do Senhor que está no Japão, na Coreia do Sul, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, lá naquele lugar na Rússia. Lá tem membros do corpo de Cristo que fazem parte de denominações como Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Congregacional, Igreja Anglicana. São membros que fazem parte do corpo de Cristo. E nós temos falado aqui que o credo apostólico, sempre eu repito, que o credo apostólico ele foi feito com uma finalidade. Primeira finalidade era exatamente para que os crentes pudessem, na sua profissão de fé, declararem aquilo que eles criam. Então, quando você diz o credo apostólico, eu até disse para vocês que alguém falou assim, mas o credo apostólico, o problema é que a Igreja Católica Apostólica Romana fez do credo uma reza. E eu fui coroinha de padre na minha infância, e eu rezava o credo apostólico, o Pai Nosso, a Ave Maria. E você certamente também pegava aquele rosário com as bolinhas, não é? E aí você ia ali rezando cada Ave Maria e assim por diante. Mas quando nós chegamos para a igreja, nós entendemos que o credo apostólico não é uma reza, mas é uma profissão de fé que houve uma necessidade dos líderes do Senhor fazerem para que os crentes pudessem declarar aquilo que eles criam como, eu diria, com o corpo da declaração do que está na Bíblia. É verdade que o credo apostólico não tem a declaração de outras doutrinas, por exemplo, a adoção, não fala da predestinação, não fala de outras doutrinas, justificação e assim por diante. Mas, naquele momento que a igreja estava sendo vilipendiada, foi necessário que fizessem o credo, e ninguém sabe quem fez o credo, qual a data certa, veio a partir do 2º século, mas estavam entrando heresias na igreja. Até hoje existe no Brasil, no mundo, os unicistas, que não creem na Trindade. Na época do apóstolo João, entrou lá o gnosticismo, depois nós vimos o docetismo, vimos o ebionismo, o arianismo, e tantas
heresias e tantas superstições que adentrou no arraial das denominações da igreja verdadeira. Entrou a idolatria, entrou rezas, entrou também alguns tipos de dogmas. Inclusive na Igreja Católica Apostólica Romana, tantos dogmas. Então, o credo apostólico fala do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O início fala a parte, creio em Deus Pai. Depois, creio em Deus Filho. Creio no Filho. Depois, creio no Espírito Santo. Exatamente para entendermos, o credo não está falando da Trindade, mas foi para que entrasse na cabeça do povo daquela época e hoje. E aí explicamos. E eu quero dar aqui depois, dentro desse estudo nosso, especificamente sobre a Trindade. Nós cremos que há um só Deus, mas ele se distingue em Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas é um Deus. Não é que ele se revela ora como Pai, ora como Espírito, ora como o Filho. Não, ele é um só Deus que distingue três pessoas com a mesma essência, com a mesma substância. Falamos aqui que Jesus Cristo, ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não foi criado, mas ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então hoje nós iremos falar, creio na Santa Igreja Católica. Iremos falar na universalidade da igreja que Jesus é o cabeça. E esta igreja tem fiéis, tem crentes, tem os filhos do Pai, tem irmãos nossos, espalhados por muitas denominações. Algumas até mesmo que desviam um pouquinho da Bíblia. Isso mesmo. Mas na essência do que professam, eles creem que Jesus é o Salvador e o único que leva para os céus. Eles creem no poder do sangue e no poder da cruz. Então, eu quero orar antes pela tua vida. Pai, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar aqui com meus irmãos e minhas irmãs. Que estudo lindo, que estudo que impacta nossas vidas sobre o credo apostólico. Me usa agora, Espírito Santo, o Senhor que inspirou aqui estes 66 livros, usando homens, pecadores, limitados como eu e qualquer irmão, enchendo-os do conhecimento do Senhor. E eles escreveram o que está aqui. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, rocha minha, meu Redentor, bispo das nossas almas. Jesus, tu és a brilhante estrela da manhã, o pão da vida, a água viva, o nosso advogado, o nosso Redentor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és a ressurreição e a vida. E eu te peço agora em teu nome. Amém. Amém, povo de Deus. Pegue lá seu caderno. Eu tenho falado aqui, gente, você precisa pegar uma caneta, uma agenda, um caderno aí. E para que você possa ir escrevendo. Tantas pessoas têm me mandado recado aqui, gente. Cresceu meu canal nessa quarentena demais. Pessoas de fora, de outros lugares. Você acredita? Que tem estudado comigo aqui e que tem crescido. Não porque eu sou bom, mas porque Deus tem me dado esse talento, esse dom de comunicar e de informar aquilo que está aqui. Efésios capítulo 4, olha o que diz aqui, versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Olha para vocês verem. Aqui fala sobre a igreja, a unidade da igreja, que está em todas as partes do mundo. E veja, quando nós declaramos, creio na Santa Igreja Universal ou Católica, dentro da universalidade da igreja, nós vimos que fazem parte dela pessoas de cores diferentes, pessoas que têm classes sociais diferentes, pobres, classe média, classe alta, intelectuais, analfabetos. É a única, eu diria, comunidade neste mundo que reúne pessoas de várias classes sociais e que servem a Deus, entendendo que o tempo aqui neste mundo é um tempo pouco e que somos peregrinos neste mundo que vivemos. Portanto, quando nós falamos Santa Igreja, nós queremos dizer que foi Jesus que a santificou. E aqui fala, meus irmãos, eu quero pedir vocês para abrirem aí, Gálatas capítulo 3. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes, olha o que diz, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a universalidade da igreja, que eu disse que a igreja, a palavra católica significa universal, não universal do reino de Deus. E quando se fala católica, são pessoas que estão em várias denominações, pessoas de vários países, etnias, que fazem parte desta igreja. E fomos santificados. Olha para você ver, 1 Coríntios 3, o que diz? Estamos estudando então sobre, creio na Santa Igreja Católica, não a Igreja Católica Apostólica Romana, mas quando eu falo creio na Santa Igreja Católica, eu creio na igreja invisível que está espalhada por todo o mundo. Esta igreja que está aqui militando, esta igreja que está aqui vivendo para a glória de Deus e proclamando as virtudes dele. Olha para vocês verem. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo 1:9. Pois ele nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, nós fomos chamados para sermos santos. A ideia de santo é separado. Deus escolheu para si um povo, que nós sempre temos falado aqui, o povo da aliança, e Deus santificou este povo. Quando você abre aí, em Efésios capítulo 1, aqui fala em Efésios capítulo 1, que ele já nos selou com o Espírito Santo da promessa. 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Por isso nós podemos declarar que nós cremos na Santa Igreja, a igreja que Deus separou desde antes da fundação do mundo. Olha para você ver, Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Olha o que diz.
Romanos capítulo 1, versículo 7, melhor. Romanos 1, 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que fala a todos vós que sois santos, que o Senhor nos santificou. Olha para vocês verem agora, Hebreus capítulo 13, versículo 12. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Veja que nós estamos falando aqui sobre a igreja, creio na igreja, na santa igreja. Por que ela é santa? Porque Jesus morreu por ela para purificá-la, tornando-a separada. Olha para vocês verem, 2 Timóteo capítulo 1, versículo, ou melhor, 1 Pedro, primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Creio na santa igreja. É a igreja que procura cada vez mais se purificar. E é aquilo que nós aprendemos no Apocalipse. Aquele que é puro, continue a purificar-se. Mas aquele que é impuro, viva no pecado, na impureza. Santa, olha o que diz agora em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Está anotando aí? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Jesus santificou a igreja. Esse texto agora é um texto lindo demais. O Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo, olha o que ele diz. João capítulo 17, olha para você ver, versículo 17 a 19. Aqui diz: Pai, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e assim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha o que diz agora. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus é que santificou a sua igreja. Portanto, nós podemos declarar o credo apostólico: creio na santa igreja universal. É a igreja dos remidos. É a igreja daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E quando nós declaramos creio na santa igreja, nós não estamos dizendo que a igreja é composta de pessoas perfeitas, que não pecam. Pelo contrário, se você quiser ver um lugar onde tem pessoas que erram, é a comunidade do povo de Deus. E graças a Deus, que é o sangue dele que nos purifica, e nós somos salvos pela graça. E o maior problema nosso é quando nós começamos a olhar os defeitos uns dos outros, como eu tenho lhes dito aqui. Quando fala eu creio na santa igreja universal, católica, eu estou dizendo que eu creio que é Jesus, com a sua graça, que nos separou, e é esta graça que continua a nos sustentar
porque conquanto fomos transformados pelo poder do Evangelho, mas continuamos sendo pecadores. Eu quero citar aqui, Dr. Billy Graham conta em um dos seus livros, que uma mulher procurou ele e falou assim: Dr. Billy Graham, eu vou de igreja em igreja, igreja em igreja, e eu não consigo uma igreja que eu dou certo. Dr. Billy Graham entendeu o problema daquela mulher, como tem muitos entre nós, que ficam de igreja em igreja, igreja em igreja. Tem um irmão que ele passou agora para nossa igreja, era já a 5ª igreja, já foi para outra, daqui a pouco sai. Porque as pessoas estão indo para as igrejas para nutrirem expectativas quanto ao pastor, aos outros membros. E a igreja, quando fala creio na Santa Igreja, não está dizendo que é um aglomeramento de pessoas perfeitas, mas continuamos com as nossas debilidades. E é por isso que vigiamos e oramos e queremos crescer cada vez mais. E esta palavra que vai nos santificando, nos preparando, nos moldando, até que cheguemos à varonilidade do varão perfeito. Mas guarde, meu irmão e irmã, no teu coração isso. Nós cremos na igreja, na Santa Igreja Católica, que está espalhada pelo mundo, a universalidade da igreja. E quando a gente abre aqui em 1 Pedro capítulo 2, aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação que? Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, nós somos uma nação, fazemos parte da nação celestial, somos peregrinos aqui, em terra estranha. E é por isso que Jesus, na oração aqui sacerdotal, ele fala assim: olha, cuidado com o mundo. Eu já não estou no mundo. Eu rogo por eles, por aqueles que me deste, ó Pai. Aqueles que me deste, proteja-os, livrando-os do mal. E ele fala aqui, o Senhor Jesus, em João 17, que o mundo não vai nos amar, o mundo vai nos odiar. Por isso que as pessoas desses dias agora, com esta ideia de aprovar casamento, né? A homossexualidade tem imperado e a igreja tem sido vilipendiada, porque a igreja segue uma constituição da federação espiritual dos céus. E a Bíblia condena as práticas da fornicação, da impureza, do adultério, da prostituição. Olha para você ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie herdarão o reino dos céus. Então escute, nós somos um povo que temos sido santificado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, podemos declarar: eu creio na Santa Igreja, que está espalhada por várias partes do mundo. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só. É um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Há um só Senhor. Olha o que diz agora 1 Coríntios 6, 11. Assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados
em nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo do nosso Deus. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Creio na Santa Igreja, na igreja que foi separada pelo Espírito de Deus, e ela é santificada pelo Espírito de Deus. Que esta igreja, que está espalhada por todo o mundo, Jesus é o cabeça dela. Foi ele que morreu por ela e a santificou, tornando-a pura para a glória do Senhor. Olha para vocês verem aqui em Efésios capítulo ainda 4, porque é preciso entender que esta igreja, Jesus Cristo comissionou e colocou para poder administrá-la nessa terra homens que ele chamou para poder desenvolver ministérios, para que esta igreja seja aperfeiçoada através aqui da palavra. Veja para vocês verem, o capítulo 4 de Efésios diz assim, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o que ele diz mais. Ele escolheu então pastores, mestres, para estudar como eu estou estudando aqui. Porque estamos vivendo um dia difícil, meus irmãos. Dias difíceis. As pessoas ficam de igreja em igreja. As pessoas entram na igreja e aí de repente essa igreja não me fez bem não. Sai desta igreja. Lembra o que o Dr. Billy Graham disse? Eu esqueci de terminar. Quando você entrar nesta igreja, se você encontrar uma igreja, saia dela. Porque você vai contaminá-la. Foi o que o Dr. Billy Graham disse. Então, mulher, se tu encontrares uma igreja perfeita, não entre nela, porque tu irás contaminá-la. E tem gente hoje buscando uma igreja perfeita. E olha o que diz aqui. Deus utiliza os pastores, os mestres, esses líderes que Deus levanta, para quê? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas veja, é isso que acontece hoje. Eu creio na igreja, na Santa Igreja. Por que ela é santa? Porque ela é perfeita? Não. Por que ela é santa? Porque foi o Espírito Santo que a santificou. Olha para você ver. Primeira carta de Pedro. Apóstolo Pedro, capítulo 1. Olha para você ver o que o apóstolo Pedro fala aqui. Versículo 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou de entre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui mostra que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, sem máculas. Agora veja o versículo 13. Por isso, cingido o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente da graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais
anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Creio na Santa Igreja. Santa significa que foi Deus que separou para si um povo. E este povo continua ainda lutando, caxingando, porque ainda há o mal em nós. E é pela graça. Se não fosse pela graça, nós estaríamos fulminados. Mas glórias a Deus, que todos os dias as suas misericórdias se renovam em nossas vidas. Será que há base bíblica para os desigrejados, para aqueles que querem viver o evangelho em casa? Quando eu digo creio na Santa Igreja Católica, daqui a pouco, o próximo vídeo nosso, a próxima aula, eu vou falar sobre a comunhão dos santos. E aqui em Hebreus, eu quero responder para vocês, não há base para a pessoa dizer que ele faz parte da igreja e ficar em casa. Olha para você ver, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então veja, nós cremos na igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Eu te pergunto, a igreja, a denominação que você faz parte, crê na Bíblia como única, infalível, imutável, eterna regra de fé e prática? Eu tenho falado com muitos, cuidado. Examine o profeta, o pastor que é da tua igreja, para ver se ele segue a Bíblia como regra de fé e prática. Mas nós acreditamos que estes irmãos que fazem parte de várias denominações são nossos irmãos em Cristo, ainda que creiam diferente de nós. Tem muitos que creem na doutrina arminiana. Tem outros que creem que haverá um segundo e terceiro arrebatamento. Ou melhor, que crê na segunda e terceira vinda de Cristo. Nós não cremos. Mas o que nós precisamos de entender é que quanto mais estamos firmados aqui na palavra, nós teremos uma vida mais apaziguada. Que Deus te abençoe. E depois continuaremos falando o credo apostólico na próxima aula. Fique com Deus, meu irmão e irmã.